A gente costuma colocar a ciência e a fé em polos opostos, não é? De um lado, fatos, lógica. Do outro, crença. Mas e se as bases do pensamento científico, lá na sua raiz, tivessem algo muito parecido com um ato de fé? Olha só que ideia forte essa do Emile Durkheim. Ele está dizendo basicamente que as ferramentas mentais que a ciência usa para entender o mundo, elas não nasceram do vácuo. Elas têm uma origem, uma raiz profunda no pensamento religioso. Isso já sugere uma conexão muito mais íntima do que a gente imagina. Normalmente, a gente aprende que as teorias científicas são construídas a partir dos dados, como se os fatos fossem tijolos e, com eles, a gente erguesse o prédio da teoria. Mas vamos inverter essa lógica por um instante. Pensa bem nessa metáfora. Ninguém constrói uma rede de pesca com os peixes que já pescou. A rede tem que existir antes, para só então ser possível pegar algum peixe. Com a ciência é a mesma coisa. Os dados, os fatos, só ganham sentido quando são pescados pela malha de uma teoria. A teoria é a ferramenta que a gente usa para capturar a realidade. E o Gunnar Myrdal reforça exatamente isso. Sem conceitos, sem teorias prévias, o que a gente tem não são fatos, é só um caos de informações. Para a gente poder ter respostas, primeiro a gente precisa fazer perguntas. E as perguntas já vêm carregadas das nossas ideias. Esse é o tal do fator a priori, algo que já está na mente antes mesmo da gente começar a observar o mundo. Bom, e aí surge uma questão bem delicada. Se a nossa rede já tem um formato com buracos de um certo tamanho, será que ela só vai pegar um certo tipo de peixe? Será que a nossa teoria inicial já não está determinando o que a gente vai encontrar? Isso coloca em xeque a própria ideia de objetividade científica. Essa preocupação não é de hoje, muito pelo contrário. Essa mesma angústia sobre a pureza do conhecimento gerou uma verdadeira revolução no pensamento, liderada por Francis Bacon. Ele percebeu que, antes de construir a nova ciência, era preciso fazer uma limpeza completa no terreno. A proposta de Bacon era uma virada de chave. Ele queria abandonar o método medieval, que se baseava na autoridade dos antigos, e passar a olhar diretamente para a natureza. Na época, se a anatomia de um corpo não batesse com o que Galeno escreveu séculos antes, o problema era considerado do corpo, não do livro. Bacon disse: não, chega. A autoridade máxima tem que ser a observação. Só que, para poder observar a natureza de forma pura, a primeira tarefa seria interna. Seria preciso fazer uma espécie de exorcismo intelectual, sabe? Expulsar da mente todas as distorções e preconceitos que nos impedem de ver a realidade como ela é. E Bacon foi genial ao mapear esses demônios da mente. Os ídolos da tribo são as falhas que vêm de fábrica com o ser humano. Os da caverna são os nossos vieses particulares da nossa criação. Os do mercado são as confusões que a própria linguagem cria. E os do teatro são as grandes teorias e filosofias que, de tão imponentes, acabam nos cegando. Certo. Então, depois dessa grande limpeza mental, qual seria o método para construir o conhecimento? A resposta era a indução. Partir de fatos específicos para criar leis gerais. Vamos entender melhor como funciona esse salto. A indução é, no fundo, o que permite que a ciência faça sua mágica. É o processo que nos leva daquilo que a gente pode ver, tocar e medir para o invisível, as leis universais que supostamente governam todo o cosmos, em todo lugar e para sempre. É importante diferenciar esse salto da indução da lógica mais segura da dedução. A dedução não cria conhecimento novo sobre o mundo, ela só organiza o que já se sabe. É como arrumar os móveis de um quarto. A indução não. Ela quer construir um cômodo novo na casa, ela quer expandir o que a gente conhece. Ok, tudo isso soa muito bem, mas esse salto da indução, ele é logicamente justificado? O filósofo David Hume foi o primeiro a cutucar essa ferida de forma implacável, e o que ele encontrou abalou as estruturas do pensamento científico. O ponto de partida de Hume é simples. A gente não descobre como o mundo funciona usando apenas a razão pura. Ninguém consegue deduzir só pensando que o pão alimenta ou que a água apaga o fogo. A gente sabe disso porque a gente viu acontecer. É a experiência que nos ensina. Mas é aqui que está o pulo do gato. Tudo bem, a gente viu o sol nascer todos os dias, no passado. Mas o que exatamente na nossa experiência nos dá a garantia lógica de que ele vai nascer amanhã? Que parte da observação justifica a gente saltar de alguns casos para todos os casos sempre? O que o Hume descobriu é que essa conexão de causa e efeito não é algo que a gente vê no mundo. É algo que a nossa mente cria. Depois de ver um relâmpago e logo depois um trovão, várias e várias vezes, a nossa mente cria um hábito, uma expectativa. Não é um passo lógico, é um passo psicológico. E a resposta de Hume é brutalmente simples.
O que nos faz acreditar que uma coisa causa a outra não é a razão, é o costume, é o hábito. A base das leis científicas, essa conexão de causa e efeito, não é uma prova lógica, mas sim um mecanismo da nossa psicologia. Então, vamos amarrar as pontas. Se o salto da indução não se baseia na lógica, mas num hábito psicológico, isso nos leva a uma conclusão bastante radical sobre a natureza da ciência. No fim das contas, a gente é forçado a admitir que toda a ciência se ergue sobre um fundamento de crença. A crença de que o universo é ordenado, de que as leis da natureza são constantes, a crença de que o futuro vai, de alguma forma, se parecer com o passado. E como Karl Popper bem colocou, essa ideia de uniformidade da natureza não é uma descoberta da ciência. É um pressuposto, é um ponto de partida. O cientista precisa acreditar nisso para sequer conseguir começar o seu trabalho. E isso tudo nos leva, de forma surpreendente, a um paralelo com essa frase do teólogo Anselmo: creio para que possa entender. Parece que na ciência, assim como na teologia, é preciso primeiro um ato de fé, uma crença fundamental na ordem do universo, para que só então a gente possa começar a entendê-lo. Uma ideia que fica ecoando bem no coração do método científico.